Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre alfabetização, né? O livro, em resumo, que trago é a Alfabetização, a questão dos métodos, da Magda Soares, publicada em 2017 pela editora Contexto. Então, vamos ter aí como uma das últimas publicações da Magda Soares, que, se não me engano, faleceu agora, não tenho dado aqui de pronto, em 2023, um pouco antes, preciso consultar. Mas não faz muitos anos que ela faleceu, não. E nós podemos dizer que a Magda Soares, ela é uma referência hoje, ainda que ela tenha falecido, em alfabetização no país, porque ela faleceu faz pouco tempo e muito ativa. Olha aí, final da década, aí ela ainda estava publicando, ela publicou ainda depois de alfabetização em questão de método, e é uma professora que foi referência na Universidade Federal de Minas Gerais, e a sua atuação tanto no ensino superior como nessa parte intelectual da autoria e a vivência dela na alfabetização. Então, tem muitos outros livros aí no assunto. Quais são os objetivos desse livro? Ele retrata a constante busca da Magda por novas respostas para antigos problemas. Então, ela publica muito, porque ela está sempre procurando essas respostas. E qual que é o problema? A aprendizagem da leitura e escrita dos alunos brasileiros. Então, ela acompanhou gerações de pessoas em processo de alfabetização, e ela aí se aposenta, falece, né? Não sei se aposentou, com esse mesmo questionamento, com esse mesmo tema de pesquisa. Um dos objetivos do livro é entender a questão dos professores alfabetizadores e de língua portuguesa, quais os processos, né, utilizados. Esses profissionais, eles seriam aí um foco no sentido assim de ter essas pesquisas direcionadas para a sua prática. Alfabetizadores, língua portuguesa, pesquisadores de educação, psicologia, gestores, orientadores pedagógicos, psicopedagogos, todos que trabalham ali ou na prática da alfabetização ou na orientação dessa prática, que seriam aí os gestores escolares, né? Que tópicos ele aborda? Então, ele vai abordar esse movimento de desmetodização da alfabetização. E esse movimento ele foi firmado na educação brasileira a partir de 1980. Mas o que é isso, Ruth? Desmetodização da alfabetização? Vamos lembrar da década de 80, o que foi? Foi um período de construção e desconstrução. Por quê? É uma década em que cai a ditadura, né? 1985, governo democrático. Então, foi um período aí que, no começo da década, a ditadura estava desmontando. E, no meio da década, ela cai. Então, novos autores que não tinham acesso por conta de censura, de preferências educacionais que não privilegiavam a pesquisa, eles vão sendo lidos e apropriados. Emília Ferreira, Piaget, Vygotsky. Então, esse pessoal que já estava trabalhando há muito tempo é apresentado no Brasil na década de 80. Né? Emília Ferreira mais jovem um pouco, né? Do que Piaget, Vygotsky, que eram do começo do século. Emília Ferreira, que também faleceu há pouco tempo. Então, o que é a desmetodização? Havia todo um método rigoroso, tradicional. Então, quando eu trago um Piaget e um Vygotsky, que vão falar aí de concepções de desenvolvimento, de aprendizagem, Emília Ferreira com todas as concepções sobre o processo de aquisição da escrita, eu estou tirando um método, eu estou questionando um método tradicional e trazendo outras propostas, mas essas propostas, elas não são um método. O construtivismo não é um método, é uma abordagem sócio-interacionismo. Então, é um movimento de queda desse método tradicional que perdurou aí 500 anos. Então, essa obra, ela é resultado da trajetória aqui da Magda Soares, de leitura, de reflexão, e elas são confrontadas com as práticas vividas e observadas nas escolas públicas. Ou seja, que tem esse choque de gerações, né, desses professores, né, de antes da ditadura, que já estão se aposentando, falecendo, que trazem essa prática
tradicional, desses professores da minha geração, que não são do tempo da ditadura, mas que foram alfabetizados no modelo tradicional e foram formados para alfabetizar em um modelo socio-interacionista, construtivista, com outras abordagens, e do professor que já entrou na escola com uma nova abordagem, que é o professor que inicia hoje, né? Então, esse livro ele fala do envolvimento com questões e dilemas reais da aquisição, da leitura e da escrita. E essa questão, se antes eu tinha um método padronizado, e agora? Como que eu faço? Porque eu vou elaborar minha aula a partir da realidade do meu aluno. Enfim, é uma discussão sobre a questão de se usar ou não métodos de alfabetização. Porque cada realidade vai pedir aí um planejamento, uma ação diferente, já não tem mais lugar para o padronizado. Mas como que eu trabalho sem ter um padrão, sem ter uma metodologia? Mas aí se pergunta, o que são os métodos? São conjuntos de procedimentos, que aqui no caso da alfabetização, são procedimentos que orientam a aprendizagem inicial da língua escrita, embasados por teorias e princípios de natureza linguística, né? Então, o profissional de letras, por exemplo, ele tem que entender de alfabetização. E psicológica, porque vai envolver tanto a aprendizagem da leitura, da escrita, da fala, da língua portuguesa, no caso, e o psicológico no sentido das questões de desenvolvimento que o meu aluno vai necessitar para esse processo de aquisição da língua, no sentido de falar ou se comunicar de maneira escrita, oral, fazer as leituras. Então, aí seria a questão do método. Que mais que ela fala sobre essa questão do método da alfabetização? A Magda resgata aspectos históricos desses métodos. Ou seja, como se chegou até aqui com essa metodologia tradicional. E ela fala, questiona, se o método é uma questão do processo de aprendizagem e não a questão principal. Né? Como assim? Porque senão ela vai atribuir sentidos diferentes, que, a nosso ver, são complementares. Primeiro, a dificuldade de resolver, a controvérsia e a polêmica. O que quer dizer isso? Quando ela coloca o método como uma questão do processo de aprendizagem, está se entendendo que quando não se aprende, por exemplo, quando não se alfabetiza no tempo ali do processo de alfabetização, o método ele é um fator que ajuda ou é um fator que complica. Que existe todo um contexto que envolve aí. Ela não entra nesse mérito, né? Tanto questões de desenvolvimento, questões psicológicas, questões sociais. Então, ela fala que o método ele é uma questão, ele é um fator. E não a questão no sentido de ser a questão principal, no sentido de eu dizer, eu resolvi o método, eu resolvi tudo. Não é? Pode ajudar bastante ter um método, mas ele não é tudo. Existem outros fatores envolvidos. E quanto a isso, qual seria a proposta de trabalho? Aprofundar a faceta linguística do trabalho, justificando essa opção de aprofundar nessa faceta linguística por se considerar que ela é o alicerce das demais facetas. Ela usa o termo facetas, né? Eu usaria, vamos pensar, das facetas, das partes mesmo, né? Lembra que ela disse, não é a questão, mas é uma questão? Então, essa parte linguística seria a base das outras. Existem várias questões envolvidas, mas a linguística seria o alicerce do processo de alfabetização. E esse alicerce ele estaria atrelado à discussão dos métodos e também às próprias demandas e problemas do ensino atual, que não tem como foco, por exemplo, essa questão linguística da reflexão sobre a língua nesse processo de aprendizagem da alfabetização. E o que a Magda diz sobre as fases de desenvolvimento na aprendizagem escrita? Ela entende que são trazidas teorias que discutem o desenvolvimento da leitura e escrita, né? Então a gente fala
é a teoria de Emília Ferreiro aí, um divisor de águas no processo de alfabetização. A Magda pontua a perspectiva de interação entre desenvolvimento e aprendizagem. Como assim? Ela vai entender, lembra que nós falamos, o método ele é a questão principal ou ele é uma das questões? Então a Magda ela vai entender que existe uma interação entre aquilo que é interno e aquilo que é externo. O que é o interno? É o processo cognitivo. É a minha capacidade mental ali, da minha estrutura de pensamento, de inteligência, de linguagem, de adquirir o processo de alfabetização, no caso aqui de ser alfabetizada, ou de as 4 operações, ou qualquer procedimento de aprendizagem. E os fatores externos, que são as experiências socioculturais. Ou seja, a criança está num lugar onde ela é estimulada a ler, a escrever. Eu gosto muito do exemplo dos meus alunos da fazenda, que eles tinham outros conhecimentos, mas a leitura escrita era muito difícil. Parei para pensar, na fazenda tem muito pouco o escrito. Então, o escrito para aquelas crianças eram só na escola. Então, isso é um fator sociocultural que interfere. E a Magda, ela vai apresentar diferentes autores e perspectivas que ela tem estudado, né, no sentido do desenvolvimento da escrita, da leitura, por meio dessa organização de fases do desenvolvimento pelo qual a criança passa. E aí ela vai discutir algumas aproximações e distanciamento, sugerindo uma possível conciliação, né? Entre esses fatores, né? O biológico, aquilo que eu apresento, a minha capacidade para esse aprendizado, e o sociocultural, que são as experiências que eu tenho. E ela tem um referencial teórico que ela apresenta aqui, que não são só os teóricos aí do desenvolvimento. Olha aqui, ela vai apresentar autores como Bissex, né, de 1980, que é um autor que fala de padrões gerais do crescimento e da aprendizagem humana. Tá vendo que ela ultrapassa o limite das letras, né, que é a área de trabalho, de formação dela. Gentry, de 1982, que é um autor que propôs uma escala da escrita e organizou 4 níveis do desenvolvimento até a chegada ao estágio alfabético, que não são as linhas de desenvolvimento, as etapas, as fases propostas pela Ferreiro. Fritz, de 1985, que identifica o desenvolvimento da leitura em 3 fases. E nessas fases ele inclui as questões que envolvem tanto o reconhecimento de palavras como a sua produção escrita. E Eri, que é um autor que torna como critério para a identificação das fases de desenvolvimento as relações entre o fonológico e o alfabético. Ou seja, ele vai começar pela fase que ele chama de pré-alfabética até a fase alfabética consolidada. Mas um autor que, diferente da Emília Ferreiro, vai trazer essa escrita dividida em fases em que se vai estudar mais especificamente cada fase. E esse estudo ele não termina aqui. Aí, na próxima oportunidade, a gente vai falar um pouco dessa aprendizagem da língua escrita, segundo as pesquisas, as observações, os escritos de Magda Soares, nesse livro Alfabetização, a questão dos métodos. Será que o método é uma questão ou será que ele é a questão mais importante do processo de alfabetização?